Vamos agora resolver um exercício de regra 3 simples. Vamos ver que é bem tranquilo. Vamos começar. O exercício é o seguinte, ó. Se três, é, três pedreiros, não vou usar levanto, vou dizer constroem uma casa em 30 dias. Ó, se três pedreiros constroem uma casa em 30, essa é a questão 1, constrói uma casa em 30 dias, em quanto tempo em quanto tempo 10 pedreiros fariam o serviço, considerando que todos os pedreiros têm a mesma capacidade de serviço, certo? Então, primeira coisa, o pessoal atrapalha muito isso. É na hora de analisar as grandezas e também na hora de selecionar as grandezas. Ó, a primeira coisa que a questão fala, a gente já tem a quantidade de pedreiros e a quantidade de dias. Então nós temos duas grandezas. Temos a grandeza pedreiros, número de pedreiros e dias. Então vou botar aqui dias e aqui vai ser número de pedreiros, certo? Número de pedreiros e dias. Ó, o que a questão fala? Ó, três pedreiros constroem uma casa em 30 dias. Então, ó, em 30 dias, três pedreiros constroem uma casa. Agora, em quantos dias 10 pedreiros fariam o mesmo serviço? Como que a gente vai resolver isso? Ó, primeira coisa é você selecionar as grandezas de forma coerente. Então selecionei a grandeza pedreiro, número de pedreiros, que é igual a 3, e depois 10, e depois a grandeza dias, que vai assumir os valores de 30 e x, certo? O que a gente vai fazer agora? Ó, você começa analisando da grandeza que está com todos os dados completos, que no caso é o número de pedreiros. Nós temos os dois dados aí, né? Ó, de três para 10, eu faço o seguinte, ó. De 3 para 10, a gente tá em 3 para 10 aumenta, né? Ó, de 3 para 10 o que acontece? Aumentou. E de 30 para x aumenta ou diminui? Aí é que o pessoal se confunde toda hora. Ah, se de 3 para 10 aumentou, então de 30 para x aumentar também. Não é bem assim. Ó, se você tem uma construção em sua casa e você está com 3 pedreiros, então esses 3 pedreiros vão levar um determinado tempo para construir a sua casa, certo? Agora, se você aumenta a quantidade de pedreiros, a obra vai andar mais rápido, é óbvio isso, considerando que todos têm a mesma capacidade de trabalho. Ó, então, numa obra, se você aumenta a quantidade de pedreiros, a obra anda mais rápido e o tempo de execução da obra diminui, certo? Agora, se numa obra, eu estou lá com uma obra que tem 10 pedreiros trabalhando, se eu demitir 5 pedreiros, se ficar com 5 pedreiros só, a obra vai andar mais lentamente, vai levar mais tempo. Então é bem fácil de perceber isso, certo? Então vamos lá, se 3 pedreiros fazem a obra, constroem uma casa em 30 dias, ó, 3 pedreiros constroem a casa em 30 dias. De três para 10 aumentou. E como a quantidade de pedreiros aumenta, a obra anda mais rápido. Então aqui vai ser um número menor que 30, certo? Então aqui vai diminuir. Ó, embora a gente não saiba x, por que a gente pode diminuir? Ó, porque esse número é menor que 30, de 30 até um número menor que ele, diminui. Ó, duas grandezas que aumentam simultaneamente ou que diminuem simultaneamente são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. Nesse caso aqui, a gente tem a grandeza número de dias, a grandeza dias e a grandeza número de pedreiros. Quando uma diminui, a outra aumenta, ou quando uma aumenta, a outra diminui. São grandezas
inversamente grandezas inversamente proporcionais. São grandezas que quando uma aumenta, a outra diminui. Nesse caso, a quantidade de pedreiros aumentou e a quantidade de dias diminuiu. Se ocorresse da quantidade de pedreiros diminuir e outra grandeza lá diminuísse também, seriam diretamente proporcionais, certo? Não tem problema. E agora que tá. A gente vai escrever uma proporção agora. E como elas são inversamente proporcionais, você vai ter... O que vai acontecer, ó? A gente pode escrever o seguinte, que 30 está para x, assim como... Ó, como são inversamente proporcionais, a gente tem que mudar a ordem. Assim como 10 está para 3. Ou então a gente poderia escrever o seguinte, a gente conservava o 3 sobre 10, escreveria 3 está para 10, assim como x está para 30. Se você conservar a ordem das grandezas de um lado, você vai trocar do outro lado. Então se eu conservar o 30 sobre x, aqui vai ser 10 sobre 3, certo? E se eu conservar o 10 sobre 3, o 3 sobre 10, aqui vai ser x sobre 30. Então tanto faz, ou você resolver por esse método ou por esse método, o resultado vai ser o mesmo. Então vamos resolver, vou chamar aqui de método 1, esse camarada aqui de método 2. Então pelo método 1 a gente tem o seguinte, ó, 30 está para x, assim como 10 está para 3. Meios extremos, 10x igual a 90, x igual a 9 dias, né? Então a obra vai andar mais rápido de fato, de 30 para 9, certo? Beleza? E resolvendo a segunda proporção, que seria uma outra forma de fazer, é no mesmo, que 3 está para 10, assim como x está para 30. Meios extremos, 10x é igual a 90, x é igual a 9 dias. Certo? E também tem as questões de regra 3 composta. Eu vou fazer mais uma questão de regra 3 com um raciocínio parecido com desse. Chamado questão 2. Uma torneira enche um balde. Vou usar uma não, vou usar... Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, três torneiras enchem um balde em 17 minutos. Em quanto tempo? Em quanto tempo? Então, em quanto tempo? Deixa-me ver, deixa eu pensar aqui. Em quanto tempo 5 torneiras encheriam o mesmo balde. Então, primeira coisa, quais seriam as grandezas que a gente vai escolher para começar a resolver a questão? Ó. O problema fala que 3 torneiras enchem um balde em 17 minutos. Tem aluno que faz o seguinte, bota a grandeza torneira, a grandeza balde. Estranho isso, né? Mas ó, 3 torneiras enchem um balde em 17 minutos. Então a gente vai chamar a primeira... Vou chamar assim, ó. A quantidade de torneiras e outra grandeza vai ser o tempo, certo? Então, ó, se 3 torneiras enchem um balde em 17 minutos, em quanto tempo 5 torneiras encheriam o mesmo balde? Beleza? Novamente a mesma análise, ó. De 3 para 5, de 3 para 5 aumenta.
Aí você pergunta, por que não pode ser de 5 para 3 diminuir? Pode ser também, tranquilo. Certo? Mas eu gosto de analisar assim, então foda-se. De 3 para 5 aumenta, obviamente. Agora, se 3 torneiras, ó, enchem um balde em 17 minutos, 5 torneiras. Se a gente abrir mais 2 torneiras, vai encher mais rápido ainda. Então vai ser um tempo menor que 17 minutos. Ou seja, que vai diminuir. Novamente são grandezas inversamente proporcionais, já que um aumenta e a outra grandeza diminui, certo? Diminuiu e aumentou. E a gente escreve a proporção da seguinte forma: 3 está para 5, ó, conservei a ordem dessa, e a outra eu troco, certo? Assim como x está para 17. Ou eu posso conservar a ordem dessa, 17 está para x, assim como. E essa daqui eu inverto. O 3 fica em cima, embaixo, e o 5. O 3 fica embaixo e o 5 fica em cima, certo? Então 17 está para x, assim como 5 está para 3. Resolveu essa ou essa aqui, tanto faz. Vamos resolver a primeira. Chamar essa aqui de 1. E resolvendo 1, ó, 3 está para 5, assim como x está para 17. Então, ó, meios extremos fica 5x é igual a 51, 17 vezes 3, né? X é 51 sobre 5, que é 50 sobre 5, mais 1 sobre 5, né? 50 por 5 é 10, 1 sobre 5 é 0,2, então 10,2 minutos. Então a resposta dessa é de 10,2 minutos, tá vendo? 5 torneiras encheriam o balde em 10 minutos e 20 segundos. Desculpem, 10 minutos mais 0,2 minutos. 0,2 minutos, 0,2 vezes 60, que é 12 minutos. Então não leiam isso como 10 minutos e 20 segundos, que está errado. É 10 minutos e 12 segundos. Porque 10 minutos, ó, 10,2 minutos é a mesma coisa que 10 minutos mais 0,2 minuto, né? Que é 10 minutos. 0,2 minuto é 2 sobre 10 vezes 60, ó. Segundos, então 10 minutos e 12 segundos. Então, por enquanto, só esses dois vídeos de regra 3 simples.